que não é uma coroa com pedras, como se pensa muitas vezes, mas é uma coroa de louros. A figura aqui é uma coroa de louros, daquela coroa que se dá para os atletas nas Olimpíadas, por haverem conseguido vencer. E a gente pensa, né, às vezes, que no céu cada um vai ter uma coroa, porque recebeu, fez muita coisa aqui na terra, nada disso. No céu, só Deus será adorado. No céu não vai haver bajulação. No céu não vai haver, como a gente diz, ninguém que possa se fabular. Só Deus. O texto diz que cada vez que os seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, que representam a igreja, toda vez, os 24 anciãos, diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono. Nós pegaremos nossas coroas para o céu, colocaremos diante de Deus e diremos que só Ele, nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Quando Jesus voltar, nós estaremos de fato toda a glória a Deus, toda a honra, todo o louvor, toda a ação de graças. É isso que nós faremos lá no céu, por toda a eternidade, louvando o Senhor sem fim. Glória a Deus. Antes de Jesus voltar, quando houver aquela tribulação, aquele período de 7 anos de muito sofrimento, muitos de nossos irmãos, talvez seja a nossa geração, serão mortos por causa da sua fé. E aí nós encontramos a única oração do Novo Testamento que pede vingança a Deus. Ela está aqui em Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11. Eles irão orar lá do céu, dizendo assim: eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Deus vai reservar, já reservou um tempo para vingar as injustiças que os seus servos recebem por toda a história. Paulo escreveu na carta aos Romanos que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas Deus é quem vai se vingar por nós. Nós devemos dar lugar à ira de Deus. E a ideia é mais ou menos o seguinte: que nós estamos diante daquela pessoa que fez uma covardia para a gente, que cometeu uma injustiça conosco. E aí nós devemos dar lugar à ira de Deus, saindo da frente, para que aquela pessoa que cometeu injustiça contra nós fique não mais diante de nós, mas diante de Deus, que é o nosso vingador, é aquele que vai executar vingança por nós. E Deus vai fazer também isso por aqueles que serão mortos na grande tribulação, por causa do testemunho de Jesus Cristo. E aí, meu amigo, não tem choro nem vela. Aí é se acertar com o Senhor, Criador de todas as coisas. E isso também acontecerá na segunda vinda de Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem em breve. Que coisas são essas? Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus,
enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus. Estaremos no céu. Deus será o nosso Deus para toda a eternidade. E nós seremos chamados filhos de Deus por toda a eternidade. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: eu venho em breve. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando o apóstolo João ouviu que o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz estas coisas, que isso deve acontecer em breve. E é interessante, esta palavra grega, eu sempre falo grego porque o Novo Testamento foi escrito em grego, por isso que eu sempre me refiro ao grego. Essa palavra breve pode ser traduzida de duas formas: tanto eu venho logo sem demora, como eu venho logo rapidamente. Quando Jesus voltar, que não vai demorar, também vai ser um evento rápido, não vai haver muita demora. E aí, a segunda pessoa que fala neste versículo é o próprio escritor do livro, o apóstolo João. E quando ele vê que Jesus disse isso, certamente em breve, ele confirma com aquela palavra que talvez seja a única palavra que se fala do mesmo jeito em todos os idiomas, e que significa ou em verdade, ou é assim, ou assim seja, ou de fato, a palavra amém. João disse amém a estas coisas, e ele faz aquela oração que eu disse no começo, que os irmãos sempre fizeram, logo no começo da igreja cristã: ora vem, Senhor Jesus. Quando ele vê que Jesus disse isso, ele já tinha sabido. João foi o único dos apóstolos que morreu de velhice. Judas suicidou-se, os outros 10 foram martirizados porque foram missionários. Somente João restava daqueles 12 e já morreu perto do ano 100. E quando ele recebe essa revelação, depois do ano 90 para cima, não sabemos exatamente o ano porque ele não escreveu. Aí ele diz: vem, Senhor. Já fazia mais ou menos uns 60 anos que Jesus tinha subido para o céu, e por mais de 60 anos João esperava todos os dias que Jesus voltasse, e ele ainda continuava com seu coração fervoroso, esperando e clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quantos anos estamos esperando? Há quanto tempo? 10, 15, 20, 60, 100 anos? Estamos esperando a sua vinda. Ele virá a qualquer momento. Ele virá para nos levar para junto de si na eternidade, para a nova Jerusalém que desce do céu. E a terra e o céu serão como uma casa de 2 andares. E nós passearemos adorando o Senhor nessa Jerusalém que desce do céu por toda a eternidade. E aí não vai haver dor, nem choro, nem morte, nem choro, nem alegria.
porque o Senhor estará conosco. Não haverá noite também, nem sol, porque a própria luz de Deus iluminará aquela cidade celestial. E aí todos que tiverem sede e beberão de graça serão convidados pelo próprio Deus que nos preparará, que nos chamará carinhosamente de filhos, para beber de graça daquela fonte bendita da água da vida. Nós devemos lutar por nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros. Nós devemos orar por esta nação, porque é mandamento bíblico orar pelas autoridades. Nós devemos trabalhar para que futuramente tenhamos dias melhores. A Bíblia diz que nós devemos viver com dias tranquilos, porque esta é a vontade de Deus. Nós devemos esperar um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Mas a nossa maior esperança deve ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando com sua vinda Ele consumará, como Ele disse aqui no capítulo 21, versículo 6, está cumprido. Ele consumará todos os séculos. Ele consumará, dará ao seu fim, o seu ponto final, a história dessa humanidade, tão terrível, tão pervertida, tão longe dele, para nós vivermos para sempre. Não era que não tem começo e nem fim. Alguém já disse que a eternidade é mais ou menos o tempo que um passarinho levaria para buscar um grão de areia e levar até a lua. E aí, quando esse passarinho levar de grão em grão no seu bico todos os grãos de areia de todas as praias do mundo até a lua, estará começando a eternidade. E quando nós chegarmos lá, se for possível, eu acho que já passamos 2/3 de eternidade agarrado no pescoço de Jesus. Não sei se isso vai ser possível, mas seremos todos plenamente satisfeitos com Deus no céu. No céu não haverá mais satisfação para um do que para outro. Aquele irmão que foi crente por 60, 70 anos, fiel a Deus, não será mais satisfeito do que aquele que morreu na hora e foi para o céu. Não, o céu não é lugar para injustiça ou desigualdade. Tudo isso ficará aqui. No céu todos seremos plenamente satisfeitos. A Bíblia não explica como será a questão das recompensas dos galardões, mas com certeza não tem nada a ver com satisfação, porque Cristo será tudo em todos, é o que diz a palavra. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa bendita esperança, Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, vem buscar a tua igreja, Senhor. É isso que nós te pedimos, é isso que nós esperamos. Aquele dia que não vamos mais pecar, que não vamos mais nos entristecer e nem te entristecer, Senhor. Aquele dia onde todas as nossas dúvidas cairão por terra, porque quando o Senhor vier, o Senhor que é o perfeito, nós entenderemos tudo, conheceremos tudo, como também somos plenamente conhecidos por Cristo. É com ansiedade que nós esperamos a tua segunda vida, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor faça com que esta bendita esperança arda em nosso coração até aquele dia, em nome de Jesus.